Olá pessoal, bem-vindos ao podcast de Deuses e Devotos. Meu nome é Marcos André, eu sou formado em História. Este é um podcast dedicado à história das religiões. Este é o episódio de número 2, no qual eu vou fazer algumas considerações sobre a figura de Martinho Lutero e a Reforma Protestante. E fazendo um adendo, você pode ajudar o podcast Deuses e Devotos a crescer contribuindo com R$5 mensais de assinatura no site apoia-se /Deuses e Devotos Podcast. E vamos direto ao ponto. Martinho Lutero, corajoso e controverso, né? Erasmo de Roterdã, humanista, teólogo holandês, é uma figura central do período da Idade Média, que antecede ali a Reforma Protestante. Embora Erasmo de Roterdã compartilhe com muitas do pensamento de Lutero, ele também fez algumas críticas, né? E essa crítica ela vem sobre o aspecto de falta de moderação. Roterdã criticava a postura radical e apaixonada de Lutero, argumentando que a reforma da igreja deveria ser gradual, baseada em diálogo e razão, e não em confronto, né? O uso de violência, ele condenava, Erasmo de Roterdã condenava o uso de violência, né? Ele defendia a liberdade, a consciência e a tolerância religiosa. Erasmo de Roterdã também alertou sobre o cisma da igreja, né? Ele temia que a reforma levasse a uma divisão tão grande da igreja católica que isso abalasse a tradição e se isso seria um grande mal para a cristandade, né? Para Erasmo de Roterdã, havia em Lutero um exagero na interpretação das escrituras. Ele concorda com a importância da Bíblia, mas ele defende que o estudo deveria ser mais cuidadoso, né, e contextualizado dos textos sagrados, né? Ele dizia que uma interpretação muito liberal, pessoal e subjetiva podia realmente aí gerar problemas para o cristianismo. E ele também fala que havia uma falta de foco em questões sociais, né? A ênfase de Lutero ela é muito grande na questão doutrinária, né? E Erasmo dizia que a igreja deveria se preocupar mais com uma reforma moral e social da sociedade, né? A reforma deveria começar por dentro da igreja, não um confronto com ela, né? Então, Erasmo de Roterdã acaba que ele não se junta à reforma protestante, né? Ele era humanista, ele buscava sim essa renovação, mas através de educação e de retorno aos valores originais do cristianismo. Erasmo de Roterdã tinha essa preocupação com a unidade da igreja e o método dele é diferente. Enquanto Lutero tinha uma característica de confronto direto, né? O Erasmo de Roterdã preferia um método mais erudito, baseado no diálogo, né? Então, assim, Lutero não se pode dizer que ele não era corajoso, porque apesar de ser um homem do seu tempo, né, ele é um homem muito corajoso, porque por muito menos, muitos foram jogados na fogueira na Igreja Católica. E ele vai realmente confrontar a Igreja Católica, sobretudo muito depois que ele faz uma visita, né, ao Vaticano. Ele vê a opulência e como que vivia o luxo, e aquilo não condizia com o que ele havia estudado. E também a questão da venda de indulgências, que ele achava que isso, quando o Papa Leão X propaga, né, institui a venda de indulgências, ele se sente altamente ofendido. Mas então quem foi Lutero? Lutero ele nasceu em 10 de novembro de 1483 em Eisleben, na Alemanha, né? Filho de um minerador da Turíngia, da região da Turíngia, chamado Hans Lutero e Margarete Lutero, né? Martinho Lutero ele morre em 1546, tá? Ele morreu também em Eisleben, na Alemanha. E a sua obra, a sua coragem, né? O seu legado permanece até hoje. É um impacto duradouro no cristianismo, né? A passagem de Lutero, depois de Lutero, o cristianismo e nem mesmo a Europa nunca mais foram os mesmos, né? Agora, Lutero teve uma educação altamente austera. A mãe de Lutero era extremamente violenta e o pai também. Ele chegava a tomar 15 surras por dia. É lógico que isso aí vai influir na personalidade mais tarde. E há um relato de que Lutero teve um dia que ele tomou uma surra mas tão grande do pai que ele ficou meses sem falar com o pai. Foi muito difícil o pai reconquistá-lo, né? Então, essa educação austera
vai influir realmente na personalidade, né? Então ele vai ser um homem realmente de confronto, né? Isso aí é uma das características que podem ser analisadas e explicam porque ele era um homem combativo, né? Então Lutero recebeu educação primária em Mansfeld e foi enviado em 1497 à Escola dos Irmãos da Vida Comum, que era uma ordem religiosa de monges muito austeros, monges pobres que tinham uma vida monástica, né? O pai de Lutero desejava que ele fosse cursar direito, mas ele acaba enveredando pela filosofia e mais tarde ele vai para a teologia. Estudou na Universidade de Erfurt, onde aprendeu latim, filosofia, direito e astronomia. E tinha uma rotina pesadíssima de estudos. Lutero estudava de 4 horas da manhã até 5 horas da tarde. Então o pessoal que reclama aí que é muito difícil estudar, que é muito cansativo, que não tem, deve ter isso aí como exemplo, né? Ele não se torna o grande reformador e o profundo conhecedor das escrituras se não fosse essa rotina tão severa de estudos, né? Lutero acabou por se tornar um grande admirador de Santo Agostinho e ele tinha conta, né, de que o Santo Agostinho era o maior doutor da igreja de todos os tempos, né? E Lutero, durante uma época da sua vida, né, quando ele estava na universidade, segundo o seu biógrafo Hofer, né, diz que ele teve uma enfermidade, ele relata que ele teve uma enfermidade muito grande e isso impactou muito na personalidade de Lutero, tornando ele mais depressivo, né, e introspectivo, né? A mãe de Lutero, era muito supersticiosa e ela viu o diabo em tudo. E desde pequeno ele foi criado dessa forma. E isso vai acompanhar Lutero durante toda a sua vida. A questão do demônio para Lutero, ela é fundamental, inclusive, para estabelecer a forma da sua teologia, né? Ele era apegado a esse temor pelo demônio e pelas coisas sobrenaturais, tinha um apego muito grande sobre isso, né? Então, como ele é um homem do tempo dele, ele não vai escapar do contexto cultural, sociocultural de sua época. É muito difícil uma pessoa viver uma época e não ter uma influência aí da cultura dessa época. E Lutero, ele não vai fugir disso. O grande diferencial dele é realmente a coragem que ele teve de desafiar o grande poder da época, que era a Igreja Católica. E isso ele o fez por amar muito as questões religiosas, por ser um teólogo erudito, por ter muito estudo, ele acaba enxergando na igreja da época uma coisa muito diferente do que ele havia estudado, né? Então a opulência, a corrupção, a questão da venda de indulgências que vão levar Lutero a irromper toda, vamos dizer assim, a sua indignação, né? A indignação dele é por amor ao cristianismo, e isso vai gerar a reforma protestante. Não que a reforma protestante não tenha os seus méritos, ela tem sim os seus méritos, né? Mas também tem as suas consequências durante a história. Por exemplo, a formação de estados, né? As guerras religiosas e a violência aumentaram muito depois da reforma protestante. Então, assim, sim, durante o período da Idade Média, um divisor de águas, e a influência da teologia de Lutero, ela está até hoje, sobretudo, por exemplo, a igreja tradicional, a igreja luterana, ela é ponto de partida, né? Então, assim, uma frase que revela, um pequeno trecho que revela o aspecto de Lutero sobrenatural em sua teologia é a seguinte, abre aspas: a vontade de Deus está de tal forma oculta sobre a aparência de um mal que ela não nos parece ser de alguma maneira obra de Deus, mas sim do diabo. E ele, Deus, esconde a sua força sobre a aparência de fraqueza, a sua bondade sobre a austeridade aparente de suas tolerâncias, e a sua misericórdia nos parece ser a da cólera. Bom, em 15 de outubro de 1517, num sábado, à véspera do dia de Todos os Santos, segundo algumas fontes, Lutero teria fixado no pórtico da igreja de Wittenberg um texto contendo as 95 teses, né, que criticavam vários pontos da doutrina católica, bem como a venda de indulgências por parte do Papa Leão X. Essas indulgências serviam de pretexto para o término da construção da Basílica de São Pedro. Bom,
essa propalada fixação de 95 teses, ela é refutada por vários historiadores, por se tratar de um relato errôneo de um criador de Lutero, que tal fato teria acontecido. Não há nenhum documento, não há nada, nenhum manuscrito de Lutero indicando esta ação, e dessa forma, que foi dessa forma que aconteceu. Então, não há nenhum registro do próprio Lutero ou algum documento, né, de que houve isso. Então, não há dúvidas de que as 95 teses foram sim propostas, mas sobre a forma de uma carta enviada ao príncipe da região ali, né? A Alemanha, nessa época, ela era composta por diversos principados e territórios independentes, né? Cerca ali de 300, e sendo que desses 300 principados, 250 desses principados, eles praticamente pertenciam à Igreja Católica. Por quê? Porque esses príncipes, além do cargo político, eles também tinham o cargo eclesiástico. Então, a Igreja Católica, na época, tinha a Alemanha como a sua galinha de ovos de ouro. Então, fica aquela pergunta, Lutero desafiou o poder da Igreja, que era o maior poder vigente da época, e como que ele não foi executado pela Igreja, não foi queimado vivo, como muitos em outros tempos e contemporâneos de Lutero foram? Bom, política, né? A gente vai estar falando aí de questão de poder. O apoio dos príncipes, né, principalmente o Frederico III, né, da Saxônia, vai apoiar a ideia de Lutero. Por quê? Porque isso vai trazer mais poder a ter coragem de romper com toda a influência e poder da Igreja Católica. Esses príncipes que aderiram ao movimento, eles vão concentrar poder em suas mãos e não vai ser mais explorado. E uma parte muito significativa da população também vai aderir às ideias de Lutero, porque é aquela questão, né? Os impostos pesadíssimos, né? Você trabalhar muito para suprir a opulência, a riqueza e a corrupção de poderosos, né? E isso passa a ser revelado com a reforma. Então o pessoal estava muito satisfeito. Então essa insatisfação, né, da população em geral foi uma vantagem para Lutero. É justamente por essa proteção política, né, e essa fragmentação de poder na Alemanha, porque existia aí a falta, né, de uma autoridade central forte, né, faz com que Roma não pudesse facilmente se importar com as avaliações, né, de Lutero, né. Há uma diversidade de interesses políticos em diferentes regiões e permite que Lutero vá se estabelecendo, né. Então não há assim uma decisão imediata da execução de Lutero, né? Ele acaba sendo protegido por alguns príncipes, né? E essa proteção e esse tempo que leva, né? Lutero continua propagando suas ideias, e a questão do advento da escrita, né? E da divulgação disso através da escrita, isso vai ajudar muito com que a reforma protestante seja divulgada, né? É dessa época a invenção da imprensa por Gutenberg. Então isso permite, né, que essas ideias se propaguem mais rapidamente, né? Então há também uma mudança nessa época na mentalidade, né, do final da Idade Média, né, um descontentamento muito grande com a Igreja Católica, com a questão da corrupção da Igreja Católica, e muitas pessoas acabam aderindo, né, a essas novas ideias, né? Isso são fatores que vão justificar aí o crescimento da reforma protestante na Europa, né? O grande rival de Lutero, a gente pode dizer que foi Johann Tetzel, né? Ele era um representante do príncipe Albrecht, né? No episódio ele percorre o Principado ali de Brandemburgo, né, com o objetivo de enaltecer a venda de indulgência, né? E Lutero, então, quando vê isso, ele se explode de raiva, né? E aí começa um início de um confronto teológico, né? Então acaba por haver uma divisão na Alemanha, né? De um lado, os príncipes que estavam ligados ao Papa, né, que tinham aproximação com o Papa e tinham cargos eclesiásticos que tinham mais poder,
e do outro aqueles que ambicionavam enfraquecer o poder da igreja sobre as terras da Alemanha, né? Então isso vai mudar a ordem social da Alemanha. Então é uma época de muito embate, de muito caos social, levando praticamente à guerra civil, né? Erasmo de Roterdã alerta muito sobre isso. Então Lutero acaba sendo posteriormente excomungado, mas ele acaba sendo protegido por alguns príncipes e acaba exilado em outra região da Alemanha, né? Os bens da igreja, para se ter uma ideia, compreendiam a terça parte de todo o solo, né? Ou seja, realmente a igreja tinha muita coisa, muito interesse na Alemanha e via ali, através da venda dessas indulgências, né? Uma grande fonte de riqueza, né? Bom, a doutrina do Lutero tem um princípio fundamental na Reforma Protestante, que são as 5 solas, né? Essas 5 solas vão resumir as principais diferenças entre a teologia reformada e a teologia católica romana da época, né? Sola significa somente em latim. E cada uma dessas 5 solas tem um aspecto particular da fé protestante, né? A primeira é a sola scriptura, que quer dizer somente as escrituras sagradas, né? A Bíblia, né? É a única regra de fé e prática para os cristãos, né? A tradição, os decretos papais e as outras fontes não têm autoridade sobre a Bíblia, né? A segunda sola é a sola fide, que é somente a fé. A salvação é obtida exclusivamente pela fé em Jesus Cristo e não por obras, rituais ou sacramentos. Sempre indo contra a tradição católica, né? A fé é um dom de Deus e não pode ser conquistada por méritos humanos, né? A terceira sola, a sola gratia, somente a graça. A salvação é um presente gratuito de Deus, concedido pela sua graça divina e não por qualquer mérito humano. A graça é a manifestação incondicional de Deus pela humanidade. Solus Christus, somente Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro caminho para a salvação além de Jesus Cristo. A quinta sola, soli Deo gloria. Somente Deus, somente a Deus a glória. Toda a honra e glória pertence a Deus. Os seres humanos não devem buscar glória própria, mas sim glorificar Deus em tudo o que fazem, né? Então, isso, na prática, significa uma total ruptura com a teologia cristã da época, né? Então, a sola escritura, né? A Bíblia se torna a autoridade máxima da vida do cristão. A sola fide, a salvação é um presente, é gratuito, não é algo que o humano possa merecer. A fé em Jesus é suficiente para a salvação. A sola gratia, a salvação é obra de Deus e não do homem. O ser humano não pode contribuir para a sua própria salvação. Solus Christus, Jesus como o único, né, Salvador, e a vida da sola Deo gloria, a vida do cristão deve ser dedicada a glorificar a Deus em tudo o que faz. Então essa é a Reforma Protestante. Esse é um pequeno esboço, né, sobre Martinho Lutero, e existem muitos livros, né? Do historiador, por exemplo, Lucien Febvre tem um livro fabuloso sobre Lutero. Tem um livro interessante do Lutero também, que é o livro do Fernando Jorge, né? Lutero e a Igreja do Pecado. E Lutero vai ser sempre uma figura controversa, né? Inclusive acusado durante uma época de antissemitismo, né? Porque Lutero, inicialmente, ele adotou uma postura mais conciliatória em relação aos judeus, né? E isso está lá na sua obra Jesus Nasceu Judeu, né? Mas depois essa visão muda, né? Tem uma obra chamada Dos Judeus e de Suas Mentiras. Lutero incita o ódio, segundo alguns, ele incita o ódio contra os judeus, propondo medidas extremas, como a destruição de sinagogas e a expulsão dos judeus das terras cristãs, né? Lutero tem essa característica de virulência nos seus escritos, né? Principalmente contra os judeus, e isso vai ter um impacto muito grande na história, né? Vai ter uma influência muito grande na história. Mas a gente tem que destacar o seguinte, né?
As afirmações de Lutero, em seu contexto histórico, a natureza desse antissemitismo de Lutero não é um antissemitismo racial, mas predominantemente religioso, né? Ele tem um antissemitismo baseado nas interpretações teológicas, né? Como ele acusa que os judeus rejeitavam a fé cristã. Então, não é um antissemitismo racial, mas isso é controverso, né? O tema é bastante discutido entre historiadores e teólogos. Alguns defendem que seus escritos são antissemitas e que não deve obscurecer, esses escritos não devem prejudicar a contribuição de Lutero para a Reforma Protestante. E outros dizem que isso deve ter um papel fundamental na formação de um antissemitismo na Europa como um todo, né? Isso é muito prejudicial na história. Bom, é por isso que o Lutero é controverso. Entre sucessos e insucessos, perfeição e imperfeição, todo homem é feito. E Lutero não fugiu à regra. É um homem da sua época, mas é um homem que tem uma personalidade peculiar e é um homem que escreveu seu nome na história. Depois de Lutero e da Reforma Protestante, tanto o cristianismo como a cultura ocidental, a política e etc., nunca mais foram as mesmas. Eu espero que tenham gostado desse esboço que eu fiz sobre o Lutero e espero que continuem acompanhando este podcast. Deuses e devotos, muito obrigado.